Fala devs, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo meu. Meu nome é Rafael Martins e hoje eu vou mostrar para vocês como dar superpoderes aí ao seu CSS com Sass, tá? Se você ficou curioso, fique tranquilo aí, eu vou mostrar passo a passo como utilizar o Sass, tá? Por que usamos o Sass, tá? O Sass ele simplifica e organiza melhor nosso código CSS, tá? Ele auxilia aí na facilidade com a manutenção e nos dá maior compatibilidade aí com múltiplos navegadores, beleza? Com o Sass também é possível a gente programar com ele. A gente pode usar variáveis, funções, fazer repetições, condições if else, que nos auxilia muito aí na hora de fazer um código mais enxuto, beleza? Então o que é o Sass? O Sass ele é um pré-processador CSS que irá dar poderes aí a nossas folhas de estilo, tá? Ele compila uma estrutura de código SCSS para CSS e isso em tempo real, beleza? E como é que a gente usa então esse Sass? O Sass eu vou mostrar aqui duas formas. A primeira forma é você vindo aqui em install no site do Sass, tá? Caso você tenha aí o Node instalado na sua máquina, você pode usar o npm install -g sass. Isso você pode usar ele usando um script, onde você pode indicar para ele qual que é o arquivo Sass que você quer compilar e ele vai ter um output aí, uma saída para o arquivo compilado com o código processado do Sass para CSS, beleza? Essa é uma das formas, mas talvez eu faça um outro vídeo mostrando como é que faz isso. Mas agora a gente pode usar uma forma mais simples, que é usando um plugin do VS Code que assiste nossos arquivos Sass e compila isso em tempo real, no caso, tá? Então, para a gente começar a usar e instalar essa parte, cria um projetinho aqui no VS Code e a gente vem aqui em plugins, escreve aqui live Sass, tá? Compiler, live Sass compiler. Opa, escrevi errado. Live Sass compiler. Basta você instalar essa extensão aí, ele já vai dar a opção da gente poder compilar nossos arquivos SCSS, beleza? Então, para começar aqui, a gente vai começar aqui usando um index HTML, beleza? A gente vai ter uma pastinha onde a gente vai guardar todas as nossas folhas de estilo. Então a gente vai criar uma pasta aqui chamada Sass. Aqui a gente vai ter nosso arquivo principal, né? Nosso arquivo main SCSS, beleza? E para usar o plugin, basta a gente vir aqui em WhatSass e ele vai compilar os arquivos Sass que nós possuímos em nosso projeto, beleza? Então clicou aqui, compila ali nosso arquivo CSS. Eu vou deixar ele aqui embaixo para a gente ver ele compilando aqui em tempo real por enquanto, tá? Então, já que ele compilou aqui, vamos colocar aqui um HTML simples. Basta digitar aqui HTML 5, ele vai dar uma estruturazinha pronta pra gente. A gente coloca aqui link e a gente referencia aqui, a gente linka aqui nosso arquivo main CSS, tá? Então com isso a gente já tem aqui possibilidade de já escrever nosso código aqui, tá? E já compilar ele para CSS, tá? Vou deixar um live server aberto aqui para a gente poder ir vendo essas mudanças. Eu vou criar um H1 aqui, que é o Sass. A gente já ir vendo essas mudanças, beleza? Então, o que é o Sass aqui compilado já com a cor vermelha, a gente colocou aqui no body e a gente vê que já está funcionando. Se a gente colocar aqui uma cor blue, a gente vê ele compilou aqui pra gente, beleza? O que a gente pode fazer aqui também
ter arquivos externos para poder fragmentar um pouco o nosso CSS, né? Nosso arquivo SAS, deixar ele mais organizado. Por exemplo, se eu tiver um arquivo aqui chamado container, da classe container.scss, e aí a gente tem aqui nosso body em container. Então a gente tem uma classe container com H1 aqui dentro. A gente pode fazer aqui toda a nossa modificação do container de forma separada do nosso arquivo principal, tá? Então a gente pode colocar aqui um color só para teste, né? Corzinha ali do SAS, e aqui a gente importa esse arquivo no nosso arquivo principal usando o import. Então a gente tem um import e aí a gente vai colocar aqui no nosso container, tá? Não precisa colocar esse underline. Esse underline serve para esse nosso compilador ou outro compilador SAS não compilar esse arquivo, tá? Ele é externo e ele só serve para ser importado, beleza? Então eu vou salvar ele aqui. A gente já está importando aqui, tem que fechar ele, não esqueça de fechar, tá? Você vai ver que ele já vai mudar de cor. Ele já compilou aqui no nosso arquivo principal o container com a cor plum. Tá aqui o resultado, beleza? Então você pode criar vários arquivinhos aí e separar eles aí, ou por classes, igual eu fiz aqui, ou pelo que você preferir aí, beleza? Então isso é o import. A gente pode começar aqui a usar também a forma de encadear, né? A gente tem aqui um H1, a gente pode ter um P, um parágrafo aqui, ele dá super poderes ao CSS, tá? O que é esse encadeamento, né? Esse encadeamento é o seguinte: quando a gente precisa, por exemplo, pegar essa classe, esse elemento H1 aqui, né? No CSS convencional a gente teria que escrever container H1 e aí colocar um color aqui ou qualquer outra coisa, tá? Vou pôr red aqui. Veja que ele montou aqui para mim certinho, igual eu fiz aqui, e que ele já mudou a cor. Beleza, mas isso é CSS padrão. No SAS a gente pode usar a forma de encadear as coisas. Por exemplo, aqui dentro do container, eu sei que eu tenho um H1 lá, então eu posso escrever ele direto aqui. E aqui a gente pode ter uma outra cor. Olha, o blue, por exemplo. Veja que ele mudou aqui. Aqui tá diferente, mas aqui ele mantém, tá vendo? Ele manteve aqui, só mudou a cor. Então esse é o nosso encadeamento, tá? Que a gente pode usar também são variáveis. A gente tem aqui duas cores, beleza? E imagina que a gente tem muitas cores aqui, para precisar ficar mudando em todo lugar, né? A gente pode criar as variáveis, beleza? Para a gente criar uma variável, basta a gente colocar o dólar e escrever o nome da variável, por exemplo, color text, e a gente pode pôr a cor aqui plum, por exemplo, tá? Então a gente pega aqui a nossa variável e a gente pode ir distribuindo ela aí durante ao decorrer aí de todo o nosso código, tá? Então veja aqui que ele já alterou, ele já colocou as cores aqui. A gente vem aqui mudar para red. Você vê que ele vai mudar de todos também, todos que possuem essa variável, ok? Nós também podemos usar ela dentro do nosso escopo. Por exemplo, a gente tem aqui ela, a gente tem essa variável, a gente consegue alterar ela aqui. Então dentro do nosso escopo, a gente consegue manipular, dar preferência ao que está dentro do escopo. Então o escopo é essa partezinha amarela aqui, e aqui dentro está todo o nosso escopo, todo o nosso código de estilo para essa classe, tá? Então a gente consegue manipular dessa forma também, tá? O que o SAS traz para a gente também
é a possibilidade de usar mixins, né? Por exemplo, o mixin é um trecho de código que a gente pode reutilizar ele dentro dos nossos escopos. São códigos aí que geralmente eles são bem repetitivos. A gente pode deixar o nosso código bem mais enxuto usando esse mixin, tá? Se você estiver importando ele no main, você pode usar ele de forma global. Então, para criar esse mixin, basta você dar um arroba, escrever mixin, e ele é como se fosse uma função do JavaScript, tá? Ele é bem parecido. Então a gente coloca aqui o nome para ele. Vamos por flex column. Dei um nome para ele, abre e fecha aqui função. E aqui a gente pode colocar display flex. Vamos criar aqui um mixin para flex column, né? Então flex. Aqui a gente pode colocar o justify content center, o align items center e nosso querido flex direction column para dar jus ao nome, né? Beleza, como é que eu uso esse mix então nos nossos escopos, né? Então basta vir aqui no escopo que você quer usar esse mixing e colocar o include, tá? A gente vai incluir esse mixing, coloca include, coloca o nome do mixing aí fechando e abrindo função. Só lembra de fechar aqui no final. E você pode salvar aí que ele já vai compilar esse código pra gente, tá? Veja aqui que ele compilou aqui no nosso container todo o nosso mix, beleza? Se eu quiser usar esse mixing aqui no nosso body, por exemplo, deixa eu apagar aqui e colocar ele o corpo aqui para ele do tamanho da tela. Então view width, o height, a altura de 100 e o height. E aí eu posso simplesmente vir aqui, dar um include e também colocar o nome do nosso flex column aqui. Beleza? Então olha lá, ele centralizou as coisas aqui pra gente. Tranquilo? Então isso é bem útil pra gente não ficar repetindo código. O que a gente pode usar aqui também são as condições, né? Por exemplo, vamos simplesmente dizer que a gente quer que esse flex direction seja opcional. Então a gente coloca aqui no nosso mixing uma variável chamada model. Eu vou chamar de model, que é o modelo. E a gente coloca aqui um if. Então, se o nosso model for igual a column, a gente coloca o flex column, tá? Se não, a gente pode colocar um else. E aí ele vai colocar flex direction row. Beleza? Então aqui a gente vai colocar column, row, por exemplo. E aqui, deixa eu só colocar certinho. Flex column. E aqui a gente quer row também. Veja que ele ficou de forma a direção de linha, né? Então, se a gente quiser colocar aqui column, veja que ele vai para column. Então a gente consegue também usar condições na linguagem Sass, beleza? Vou criar uma pastinha aqui de assets. A gente vai incluir aqui uma logo, uma textura, beleza? Aqui no nosso HTML eu vou colocar a imagenzinha aqui do logo, aqui assets, logo do assets, beleza? A gente vai usar aqui nosso encadeamento, imagem,
width 100 pixels. Olha que legal, beleza. Tirar esse cara daqui. Já começa a deixar o nosso código mais organizado, né? Eu vou deixar aqui o 1. A gente tem um mixing. E agora a gente pode usar algumas repetições, né? Vamos supor, eu tenho aqui uma div com a classe rating. E aqui eu tenho códigos que se repetem. Por exemplo, eu tenho um span 1. Eles se repetem aqui umas 4 vezes, por exemplo. Vou colocar aqui 2, 3 e 4. E aqui eu tenho uma classe rating 1. Vou copiar essa classe aqui para os outros. Copiar aqui. Opa. Aqui é 4, 3 e 2 e 1. Beleza, a repetição funciona da seguinte maneira. A gente pode usar aqui o for. A gente vai criar aqui uma variável que ela vai mudando a cada for. From. Aí a gente coloca um range, né? Que é, vamos supor, de 1 a 5. Tá? Então ela vai pegar de 1 e quando chegar no 5 ela vai parar. Então ela vai funcionar de 1 a 4 aqui. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então a gente quiser pegar aqui, ó, ponto rating, usando encadeamento também. Dentro de rating a gente tem o rating traço, e aí a gente pode colocar aqui a nossa variável, tá? A gente abre e fecha aqui chaves e coloca aqui a variável. Então, para cada vez que ela loopar aqui, ela vai mudar o valor dessa variável i, e de acordo aqui com as nossas classes, ó, tem 1, 2, 3, 4, 1. Cada número que ela pegar aqui, a gente vai poder colocar uma condição para ela. Vamos supor que a gente quer, a gente muda a fonte aqui, por exemplo. Font size é 10 pixels vezes o valor da nossa variável do looping. Veja que ele já aplicou aqui pra gente. Beleza? Então isso aqui também a gente consegue usar para ajudar a gente, dependendo aí do projeto, deixar um código mais enxuto, tá? Para não ficar repetindo o código. Imagina repetir para cada um aqui. Isso ajuda bastante, beleza? O que a gente pode fazer também no SAS, caso a gente tenha alguma classe, por exemplo, font bold, e essa classe a gente tem um font baked bold, e a gente quer herdar essa classe para algum escopo. Por exemplo, aqui eu tenho um P, né? Um parágrafo. Eu quero herdar essa classe para dentro do meu parágrafo aqui. Então, como é que eu faço? Eu posso pegar aqui e colocar o meu extend, colocar o nome da classe font bold. Você vai ver que ela vai ficar em negrito aqui, tá vendo? Vou colocar aqui também nosso color para ela aqui. Vou colocar aqui também nosso color nos nossos números, beleza? Então a gente tem repetições, herança, e a gente também pode utilizar algo que é muito útil, que é praticamente a coisa mais usada no SAS, que é a referência, que é o e-comercial. Ele sempre referencia
a classe, né, o escopo que ele apresente dentro, né? Então, a gente está dentro desse escopo de container, então ele vai referenciar o container. Por exemplo, se eu pôr um hover aqui e querer mudar a cor, colocar aqui Royal Blue, quando eu tiver o mouse em cima do meu container, por exemplo, vou colocar aqui cor, não, fazer um transform aqui, escala de 1 para 2. Então quando a gente colocar o mouse ali, ele vai mudar a escala pra gente. Tá vendo? Aqui a gente pode também colocar a imagem, colocar o transform só na imagem, ó. A gente pode colocar o transition um segundo aqui, e aqui na imagem também um transition para ele ficar mais bonitinho, né? Então a gente referenciou aqui o container. Quando o mouse está no container, ele executa nosso código ali, beleza? Só por fim aqui então, colocar aqui um background image, URL, colocar aqui nosso texturazinha e temos aí nosso estilo todo compilado em Sass, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí e a gente discute sobre, beleza? Então até a próxima e falou!